assim, o pastor veio também. E eu vou usar um tema que pode assustar um pouco os irmãos. Mas é muito interessante, porque a Bíblia vai nos mostrar isso. O título dessa manhã, como tema, é Cães Mortos. Cães Mortos. É um título que pode até nos assustar um pouco. E esse título, ele vai dar, esse tema, ele vai dar essa inferioridade mesmo, de sermos inferiores, de sermos menos, de desprezo mesmo. Esse tema, ela vai mostrar isso. Nós somos cães mortos. Ou éramos, né? Cães mortos. E quando nós olhamos para esse tema e analisamos a Bíblia, analisamos as nossas vidas, analisamos quem nós éramos e analisamos para onde vamos, nós podemos assim meditar nesse texto. E aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 9, nós vamos ver essa narrativa. O servo de Deus, Davi, né? Davi, ele expressando aqui essa história, né? Ele usando aqui essa expressão aqui. Ele sendo o personagem dessa história. E essa história ela começa dizendo assim que Davi, ele faz uma pergunta. Ainda há alguém, né? Da linhagem lá de Saul, da casa de Saul, né? Para que eu possa usar da benevolência, né? Quando nós pegamos essa história, esse texto, vai dizer que Davi ele estava acabando de assumir ali um reinado. Ele tinha conquistado aquele reinado. E diz que todo rei que conquistasse um território, o decreto era que matasse toda a linhagem da sua família anterior. Era preciso que matasse o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, os tios, os avós, enfim. Era decretado que se matasse. Porque se eles deixassem alguns ali ainda vivos, se eles deixassem alguns ali vivendo por perto, ou vivo em algum lugar, aconteceria de que eles poderiam voltar e querer tomar o reinado, ou criar ali um montinho, fazer um complô para reconquistar o território que foram tomados. Esse era o decreto. Essa era a ordem. E aqui Davi, ele tinha acabado de conquistar esse território. Ele tinha acabado de se tornar rei ali, é ele que mandava. E o legal dessa história, irmãos, quando nós olhamos ela, nós podemos assim perceber que Deus, pela sua misericórdia, Ele trabalha nas nossas vidas. Não assim de uma forma visível, muitas das vezes. Porque Ele trabalha por intermédio do Espírito Santo. Ele envia o Espírito Santo para trabalhar nas nossas vidas. E quando nós olhamos para nossas vidas de hoje, nós ouvimos muitos decretos, né? O decreto A, o decreto B, o decreto que tem que ser assim, tem que ser dessa forma. E muitas das vezes nós acabamos acatando por medo, ou com medo de perder a posição, perder o status. Queremos dizer assim, não, eu vou com a onda do mundo. Então eu vou acompanhar o decreto. Ou eu vou acompanhar a lei. E muitas das vezes nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. E por que nós pensamos assim? Porque essa história aqui, quando nós pegamos ela para ler, até lá no capítulo 3, né, capítulo 4, narra um pouco dessa história, nós vamos perceber que Davi aqui, ele já era considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele já era considerado. Porque Deus já estava trabalhando no invisível na vida dele. E como isso é possível ser visto? Porque Davi, ele muda o decreto.
ele muda. Aonde alguém poderia perguntar assim, ainda há algum vivo lá da casa de Saul, de Jonas, ainda há alguém vivo? E aí, se fosse o Emerson, talvez poderia assim dizer, se vive, então manda matar. Manda matar. Talvez se fosse alguns de nós aqui, então mata logo para não me dar trabalho. Porque, olha, eu não quero trabalho. Eu quero ter o meu reinado aqui tranquilo. Eu quero governar tranquilamente e sem nenhum problema. Então mata logo. Não sei nem por que não mataram. Só que essa história, irmãos, e aqui eu atribuo ao Espírito Santo, ela começa a ser mudada. Ela começa a ser transformada. O Espírito Santo de Deus já começa a trabalhar aqui nessa história e na pessoa de Davi. Quando ele diz assim, ele fica sabendo, sim, ó rei, ainda há alguém vivo, ainda há um que está escondido. Escondido? Porque essa história vai dizer que a ama de Mefibosete, quando sabe que Davi está reinando, ela pega essa criança e foge para um lugar deserto, árido, e fica ali escondido, em silêncio, com medo. Vamos ficar aqui quietinho, porque se eles souberem que nós estamos aqui, eles vão nos matar, então vamos ficar aqui. E aí Davi fica sabendo que esse menino ainda vive lá no deserto, lá no cantinho, lá escondido. E aí pelo Espírito Santo de Deus, Davi fala assim, então manda ele vir até aqui. Traga ele aqui. Traga ele aqui. E alguém poderia ter olhado assim espantado, mas como você está pedindo para trazer ele aqui? Não é mais fácil já exterminarmos por lá mesmo e deixa para lá? Porque está lá em Lodebar. Lodebar significa deserto, árido, silêncio. Então deixa para lá. Não vai nos incomodar. Aí Davi fala assim, não. Eu quero que traga ele aqui. Para que eu possa usar da beneficência para com ele. Olha que interessante, irmãos. O Espírito Santo de Deus começando a trabalhar nessa vida de Davi e na vida de Mefibosete. O Espírito Santo de Deus começa a mudar e reverter a história de uma pessoa que estava sendo ameaçada. De uma pessoa que, pelo decreto da lei antiga, já era morte. Mas o Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar e aí começa a mudar a história. E aí nós poderíamos dizer assim, então essa história não acaba assim? Não. Essa história não acaba assim. Essa história vai mostrar que Davi, ele, em vez de decreto, agora ele começa a ter atos. Não é mais decreto que vai reger aqui essa nova governança. Não é decreto que vai reger aqui o meu ministério, o meu reinado. Não é decreto. Mas Davi está dizendo assim, atos de bondade. E será se nós olhando assim para nossas vidas, nós conseguimos ver esses atos de bondade? Se você fazer um paralelo aí com você, na sua vida, você que está me assistindo aí, me vendo, faz um paralelo. Será se em algum momento você não teve esse ato de bondade? Será se você ainda não percebeu esse ato de bondade que Deus está tendo com a sua vida? Esses atos de bondade que Davi teve com Mefibosete, o próprio Deus, ele teve conosco. Porque lá na criação que nós estudamos, estava tudo perfeito, tudo belo, tudo maravilhoso. Mas de repente, nós fomos obrigados a sair do paraíso. Nós fomos obrigados a sair do conforto. E fomos obrigados a nos esconder. A Bíblia lá em Efésios vai dizer que nós estávamos aonde? No lamaçal do pecado. Efésios vai dizer que nós já estávamos mortos. Olha só. Não era nem para nós estarmos aqui nessa manhã. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus
ele muda o decreto. Ele muda aquele decreto que era de morte. E aí ele começa a ter atos de bondade para a minha e para com a sua vida. Olha que legal. Olha que interessante. Mas pastor, qual que é esse ato de bondade? Quais são esses atos de bondade que você está dizendo aí? Você pega lá no versículo 1 até o versículo 4 de Samuel, 2 Samuel 9. Davi, ele manda buscar Mefibosete. Ele diz assim, vai e busca lá Mefibosete, para que eu lhe faça o bem. Ou seja, Davi, ele não fica só sabendo, tem então alguém lá, então mata ou extermina ou manda para mais longe. Não. Davi diz assim, vai lá e busca ele. Mas buscar alguém que pode ser teu inimigo? Sim, busca ele. Porque Saul era inimigo. Mas Davi, ele fala, não, vai lá e busca ele, porque essa história agora começa a ser mudada, e agora eu quero ter um ato de bondade, eu quero retribuir o bem. Olha que interessante. Deus, ele manda-nos a nos buscar. Ele usa da sua benevolência. Eu gostaria que você lesse comigo lá em Mateus, capítulo 11. Mateus 11. Mateus 11, 28. Mefibosete, nesse momento aqui, ele estava amedrontado, com medo. Talvez ele estava esperando a morte. Aleijado, cai, quebra ali a perna, piora ali a sua deficiência. Talvez já estava numa idade cansada, talvez, ou não tinha muito recurso, não tinha mais o que fazer. E aí Davi manda buscar. Vai lá, traz ele. E aí Mateus 11, 28, mostra-nos Deus também nos buscando. E aí ele diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Deus manda buscar, porque Ele está dizendo assim, olha, eu sei que você está cansado, eu sei que você está com medo, eu sei que você está assustado, eu sei que você está aí no deserto, mas eu estou mandando você vir, busca lá, busca o A, o B, busca o João, a Maria, enfim, busca eles, porque eles estão cansados. E esse Deus, ele começa usando esse ato de bondade, te buscando. Buscando aonde você está, no estado que você está. Talvez nós estamos falando aqui com pessoas que estão dentro de uma igreja, mas que ainda não se encontrou. Ou talvez nós estamos falando com pessoas que precisam ser buscada. E não é buscada por mim. É buscada pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos convence de todo pecado. É o Espírito Santo de Deus que pode transformar as nossas vidas. É o Espírito Santo que vai lá, te resgata lá onde você está. Da forma que você está. Talvez você está assustada, com dor, gemendo, chorando. Mas Deus, Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para te buscar. Aonde você estiver. Da forma que você estiver. Um outro ato de bondade que ele usa é o chamado. No versículo 5 e 6 do capítulo 9 de 2 Samuel,
Davi, ele sabendo, agora ele manda chamar Mefibosete. Não é só buscar. Talvez você pode estar pensando, mas não seria mais fácil chamar e depois buscar? Não. Porque às vezes você vai lá e busca alguém e coloca lá no canto. Deixa ele aí. Joga lá. Deixa ele aí. Ó, deixa ele quietinho aí. Se ele não fizer nenhum barulho, não está nos incomodando. Mas Davi manda buscar Mefibosete não só para deixar lá no canto, mas ele manda trazer a sua presença. Ele fala assim, ó, eu quero que traga até a minha presença. Porque eu quero mostrar os meus atos de bondade. E da mesma forma, Deus, ele usa esses atos de bondade para conosco hoje. E agora, irmão, ele nos chama. Ele nos faz um chamado. Ele nos faz um chamado. Talvez ele está fazendo um chamado aí para você hoje, nessa manhã. E esse chamado é pessoal. Você pode atribuir ele a um chamado pessoal. Isaías 43, verso 1 vai dizer isso. Se você quiser, acompanhe conosco aí na leitura da palavra de Deus. Isaías 43, versículo 1. Vamos ver o que a palavra de Deus vai dizer em relação ao chamado que é pessoal. Isaías 43, verso 1 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, e tu és meu. Esse chamado é pessoal, porque ele está te chamando pelo teu nome. Ele diz aqui que ele te chamou pelo teu nome. Então você é dele. Esse chamado é pessoal, é meu, é para você, é para cada um de nós que estamos aqui, ou você que está aí nos assistindo. Ele está te chamando nesta manhã. Ele não só te busca, ele te chama. Sabe por quê? Porque você é dele. Esse chamado é universal. E nós já lemos lá em Mateus 11, 28, onde ele diz assim: vinde a mim, todos, estás cansado. É todos. Não podemos ser ao ponto de sermos egoístas, dizer, não, o chamado é só meu, e eu estou aqui no meu mundinho, eu estou aqui no meu quadrado, e os demais que vão para lá. Não. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Então eu te convido nessa manhã, se você está cansada, se você está oprimido, Deus está te chamando nesta manhã. Não deixe esta oportunidade passar. Ouça o chamado de Deus, porque Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das suas dores, e Ele está te chamando, vinde a mim, que eu vos aliviarei. E o outro ato do chamado é um chamado que se resulta em alegria. Se resulta em alegria. Atos, capítulo 16. Atos 16, 34. Vai nos mostrar essa confirmação da palavra de Deus. Leia comigo em Atos 16, 34. Então, havendo a sua casa, lhe pus a mesa, e a sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Ou seja, Davi manda chamar Mefibosete, e aí ele manda assentar-se com ele.
E aquilo que parecia ser o fim de Mefibosete, aquilo que parecia agora ser algo de tortura, mas é ato de alegria. Esse chamado que Deus nos faz, que nos fez, é para que nós sejamos alegres. Proclamamos um evangelho alegre, não um evangelho pesado, fardo, não. Mas um evangelho alegre, contagiante, que venha contagiar as pessoas. Davi não estava fazendo aquilo ali só para mostrar que ele era o rei, que mostrar o seu status, que agora é do meu jeito, ou que ele queria ser alguém na vida. Não. Ele estava fazendo aquilo dali porque ele já percebia o mover do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele já percebia que algo precisava ser mudado. Ele percebia que a história precisava ser mudada. Quando Deus nos busca e quando Deus nos chama, é para que algo nas nossas vidas possa ser transformado. Nós não podemos viver de conformidade com o que vivíamos no passado. Não, mas nós precisamos ser transformados e renovados pelo poder do entendimento da vossa mente. Tessalonicenses fala isso. É por isso que o Evangelho nos busca, e é por isso que Cristo foi lá, nos buscou, e é por isso que Cristo vem e nos chama. Davi manda buscar Mefibosete para que essa história fosse mudada, para que a sociedade pudesse ver algo diferente tem naquele Davi. Algo de diferente tem naquela pessoinha ali. Tem alguma coisa diferente. E aí eles só vão conseguir ver quando Davi usa de todos os atos. Um outro ato é a restituição. No versículo 7, Davi diz assim que ele manda buscar Mefibosete, e aí ele começa a falar assim, olha, eu vou te restituir tudo em dobro, o que era de seu pai e de seu avô. Aquilo ali não seria só uma janta formal, ou um almoço, uma ceia, não. Davi estava dizendo assim, olha, Mefibosete, fique tranquilo, porque eu vou te restituir. Talvez aquilo despertasse um espanto em Mefibosete, mas você vai me restituir? Eu estou vindo aqui pensando que você vai me matar, você vai me exterminar, vai acabar. E agora você vem com essa conversa que vai me restituir? As nossas vidas, irmãos, o inimigo, ele tem nos roubado. Ele tem nos matado. Ele tem nos destruído. Muitas das vezes. Mas, pastor, isso não pode acontecer porque nós somos crentes. Somos cristãos. Aceitamos a Cristo. Isso não é possível, pastor. É possível. É possível. Prova disso está aí. Quantas vidas cefadas em tão curto período de tempo? O inimigo nos roubou. Roubou vida. Algo que você talvez está buscando há muito tempo e não conseguiu ainda. Algo que foi impedido na sua vida. Mas o legal disso, irmãos, que Deus, Ele olha lá do céu e diz assim, filho, você está vendo a minha igreja lá em Itaquaruçu? Desce lá. Desce lá. Tem alguém lá que precisa ser restituído. Desce lá e restitui a vida de alguém. Restaura a vida de alguém lá. Eu não vou poder dizer quem, mas Deus sabe. Deus conhece. Restitui lá alguém que está chorando. Alguém que está com dor no coração. Alguém que está com medo. Alguém que não sabe mais o que fazer. Filho, desce lá e restitui aquela vida. E aí, Cristo, pela sua misericórdia, Ele vem e nos restitui.
Jó, capítulo 42, versículo 10 diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto Dante possuía. Se você está chorando porque você perdeu alguma coisa, ou você não conseguiu alguma coisa, eu te convido nesta manhã, creia em Deus, creia em Cristo, e Ele vai te restituir tudo em dobro. É o que a palavra de Deus me diz. Ele vai te restituir tudo em dobro. Seja material, espiritual, seja o que for. Porque tudo é dele. Tudo é por ele. E para ele foram criadas todas as coisas. Deus, ele fala assim, vai lá e restitui tudo em dobro. Zacarias, versículo 9, diz assim: voltai à fortaleza, e o preço da vossa esperança também hoje vos anuncio que vos recompensarei tudo em dobro. Tudo em dobro. Deus, ele quer restaurar a sorte do teu povo. Salmo de número 126, versículo 3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos aqui. Isso é privilégio. Isso é oportunidade. O Senhor quer restituir a nossa justiça. Às vezes nós estamos lutando, brigando por algo que não é para nós lutar. Não é para eu lutar. Não é para eu questionar. Não é para você ficar questionando. Porque Deus está restituindo. Deus está trabalhando. Jó 33, versículo 26 diz: deverás orarás a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Então, a mim e a você, ou a eu e a você, melhor dizendo, descansemos, oremos. A nós, só orar, não lutar, não brigar, porque Deus está restaurando as nossas justiças. Você está se sentindo injustiçado? Você está se sentindo que foi lesado? Foi trapaceado? Deus está cuidando. Deus está trabalhando. Uma outra restituição que Deus quer tratar é a alegria da nossa salvação. Isso é uma alegria que nós precisamos carregar continuamente e devemos sempre nos lembrar dela. E o próprio Davi, lá no Salmo de número 51, ele vai fazer menção disso. Porque Davi, mesmo sendo esse homem conhecido do coração de Deus, ele se distanciou. Ele esqueceu. Ele esqueceu dessa alegria. Ele esqueceu desse contentamento que é de ter a salvação. Aí no verso 12 vai dizer assim, no 51 de Salmo: dar-me-á a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Deus, Jesus Cristo, Pai, o Filho, o Espírito, enfim, chame Ele do jeito que você quiser, porque Ele é. Ele quer restaurar a tua salvação. Às vezes você pode estar aí se sentindo um pouco distante. Você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, está se sentindo um pouco distante. Ele quer restituir a sua salvação. Esse Jesus, ele quer restaurar a sua vida. Então, quando ele te chamar, aceita o chamado.
Deixa ele te buscar, deixa ele te trazer, não à presença de pastores, mas na presença do Espírito Santo, aos pés de Cristo, porque ele é o único que pode nos salvar, ele é o único que pode restaurar, restituir as nossas vidas, é o único, não há outro caminho. E aí eu quero concluir falando o último ato de bondade de Davi para Mefibosete, que é a glorificação. Lá no versículo 8, Davi ele convida Mefibosete para agora se assentar na mesa. Você, algum momento já foi convidado a sentar na mesa com alguém? É algo de privilégio, né? Você, talvez, o pastor Claudinei te convida em uma janta, né? Ele prepara lá toda a mesa, elegante, bonita, né? Ou o irmão Magno também, né? Prepara lá aquela janta, né? E aí ele fala, senta aqui comigo. Olha que privilégio. Davi, ele fala para Mefibosete, olha, se assenta aqui comigo. Se assenta aqui comigo. E aí Mefibosete, um pouco intrigado, fala assim, mas quem sou eu? Eu sou um cão morto. Eu sou um miserável. Quem sou eu para que você me mande assentar à mesa e olhe para mim, um coxo, um aleijado? Não importa quem eu era, não importa quem eu sou, mas importa o que ele é. Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. E esse Deus, esse Cristo, ele te chama agora para te glorificar. Efésios 1, versículo 3 diz, a qual nos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, ele te chama a não viver esse mundo terreno, mas as coisas celestiais, as coisas que nós não conseguimos imaginar, aquilo que nós não podemos ver, porque é algo glorioso, é prazeroso, irmão. Em João 12, 1, 2 diz assim, mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder, agora, de serem filho de Deus. Você não é mais coxo, você não é mais cão morto, você não é mais um trapo de imundícia, como a Bíblia diz. Você não é mais um miserável, você agora é filho de Deus. Você consegue entender isso, amada igreja? Você consegue entender isso, meu ouvinte? Você é filho de Deus, porque você foi comprado e resgatado pelo sangue do Cordeiro. E Ele quer te glorificar lá nas regiões celestiais. Um outro ato, agora, você é como herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Romanos 8,17 diz, e se nós somos filhos, logo herdeiro, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Creia nisso, permaneça crendo nisso. Que se com ele padecemos, se cremos que um dia ele morreu, foi sepultado, mas que foi ressuscitado, com ele também seremos ressuscitados e sejamos glorificados no céu com ele. Um outro ato dessa glorificação é dos bem-aventurados. Apocalipse 19, versículo 9 diz, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro.
Mefibosete foi chamado para sentar na mesa. Deus, Cristo, Ele quer usar esses atos de bondade para com a sua vida. Não só para fazer uma mera coincidência. Não. Não só para ser mais uma história contada aí no dia a dia. Não. Ele quer que você se assente com Ele na mesa e participe da ceia, da boda do Cordeiro. Talvez alguma janta, algum almoço, alguma ceia que você participou aqui ou participará, não se comparará com esse grandioso dia, em que eu e você, em que a igreja de Cristo, nos assentaremos juntamente com Ele à mesa do Cordeiro. E com Ele cearemos. Para isso, meu querido irmão, meu querido amigo, ouvinte que nos ouve, é preciso que você aceite esses atos de bondade. Deus, Ele ainda usa esses atos de bondade. Deus ainda usa. Porque Ele quer usar da salvação para com você. Ele não quer que você se perca. Assim como Davi não quis que Mefibosete morresse. Deus não quer que você morra. De qualquer jeito. De qualquer forma. Deixe Deus te buscar. Deixa Jesus usar das bondades dele para com a sua vida. Deixa Ele ir lá te buscar. Deixa Ele ir lá te chamar. Deixa Ele ir lá te restituir. E Ele também te glorificará de todo pecado. Ele te livrará de todo pecado. E aí nós podemos descansar na vida eterna que Ele nos dará. Naquele glorioso dia que Ele virá. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a bênção da Tua palavra. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.